para derreter tem que ser acima de 1.300 graus. É muita coisa, Miguel. A areia, ela é violenta, sabe? Então, pensa só. Para a gente poder fazer isso aí... Ô, Oi, Eric, Marcos. por que você não tira pontas de Milena? Ela que foi a última a chegar na sala. Não, mas Milena já estava aqui, ela porque saiu, entendeu? Ela falou, Érico, eu vou trocar de coisas aqui, aí eu vou sair. Eu falei, não tem problema não, Milena, pode sair. O Marcos chegou por último. Aham. Ah, meu pai Marcelo tá aqui rindo. Então, bora lá. Ai, Então, gente, nota o seguinte. Deixa eu só... Então, nota lá. Eu acho que agora tá aparecendo para vocês aí, não tá? O slide? Tá. Tá. Então, simbora. Então, notem. Aqueci o enxofre, tá? Ele junto com a areia. Os dois são sólidos, né? Aí um fundiu. Quando eu virar ele aqui, o que vai acontecer? Deixa eu acompanhar aqui com laser. Quando eu virar ele aqui, todo o enxofre desce, ficando no fundo somente areia. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei o ponto de fusão de modo fracionado, de modo o quê? Parcial. Tá bom? Então, nós separamos aqui. Alguma dúvida nesse método de separação, gente? Cecília, bom dia. Então, bora pro próximo. O próximo é sublimação. Então, primeira coisa, vamos relembrar uma coisinha aqui. Então, os estados físicos que a gente tem da matéria, sólido, líquido e gasoso. Então, bora aqui. Como que chama a mudança de sólido para líquido? Fusão. Oh, isso aí, Arthur. Fusão. Então, aqui eu tive a fusão. Peraí, me dá só um minutinho que mandaram uma mensagem aqui. Oi, Cecília. Falei bom dia. Então, agora, depois de líquido para gasoso. Nome. São três, não é? O É geral. vaporização. Vaporização é o geral. Muito bom, Arthur. Beleza. E os três? Como que chama? tem Quando ele é Sublimação. lento e espontâneo. Ah, ebulição. Não. Ebulição é evaporação. Evaporação. Quando ele é rápido e forçado. Calefação, eu acho. Não. Ebulição. Ebulição. E muito rápido e forçado. Aí é É a calefação. calefação. Aí é calefação. Beleza? Agora, vamos lá. De gás para líquido. É condensação ou liquefação. Qual que é a diferença? Um é para vapor e o outro é para gás, eu acho. Isso mesmo. A condensação é quando eu passo de vapor para líquido, mexendo somente com a temperatura ou a pressão. E a liquefação é quando eu passo de líquido de gasoso para líquido, mexendo ao mesmo tempo com a pressão e a temperatura. Tá? Então, bora aqui. As mudanças de estado, então, que eu vou ter aqui, a mudança de estado que eu vou ter aqui é a chamada sublimação. Então, nota aqui que barato que é isso aqui. Gente, nesse caso nosso, eu tenho aqui embaixo areia e iodo. Se eu aqueço areia e iodo, e aí a gente vai numa coisinha que Miguel falou conosco. A temperatura de ebulição da areia, ela é muito alta, não é, Miguel? Sim. Quanto?
Acho que ela é acima de 1.300 Isso, graus. ela gira em torno de 1.400, 1.500 graus. Então vamos por 1.300 que Miguel falou conosco. O iodo, para vocês terem uma noção, ele é muito baixo, ele sublima numa temperatura bem baixinha. Então o que acontece? Quando a gente começa a aquecer, todo o iodo que estava aqui, ele vai para o estado vapor. Então, o que acontece? Olha lá, a gente põe um prato, um vidro de relógio, alguma superfície fria aqui em cima. Por quê? Na hora que o iodo sublimar e ele bater no prato, ele fica o quê? Ele fica todo cristalizado, tá? Eu recupero todo o iodo. Então, no primeiro momento, o que vocês podem até fazer, se vocês quiserem em casa, um experimento desse. Iodo a gente encontra em drogaria, sabe? Você vai na farmácia e pede o cara, aqui, me dá um pacotinho de iodo. Tá? Lógico, depois que acabar essa loucurada nossa toda, né? Aí, você pode fazer isso em casa. Se você tomar muito cuidado, você pega um prato, que dá pra gente levar no micro-ondas, mas você não vai levar no micro-ondas, é só porque ele ali ele é temperado. E aí o que acontece? Você coloca areia e um pouquinho de quem? De, de iodo. Mistura, aí no prato você vem e põe outro prato em cima. E esquenta de baixo. Na hora que você vira, tá cheio de iodozinho cristalizado na superfície do prato que está em cima. Tá? Não precisa deixar muito tempo, não. Ou se você tiver um copo de maionese gigante em casa, dá para fazer nele. Tá? Só tomar cuidado de não aquecer muito, senão ele trinca. Tá bom? Dá pra gente fazer isso aí. O ideal é se nós tivermos um becker. Tá bom? Então, nota que o iodo que estava sólido aqui junto com a areia, na hora que eu aqueço, ele sublima ele aqui, ó, ele passando direto para o estado vapor. Chega aqui em cima, ele, na hora que ele toca a superfície fria que você tem do prato aqui em cima, ele ressublima. Ou seja, ele volta de gás para sólido. E aí ele fica retido aonde? No prato. Ele sai da areia. Ficou claro, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, Eric, Pode falar, filho. Fica à vontade. Vamos não tem voltar muito aqui. a ver, não tem muito a ver com a matéria, não, mas eu já ouvi falar que dá pra fazer bomba com iodo. Com iodo? É, Ah, nunca tipo, vi, não. uma bomba de gás, né? Tipo, bomba mesmo, não. Você solta e dá um fumação danado. Ah, tá. Fumaça dá. Entendeu? É tipo aqueles efeitos especiais que tem em filme. Aí É, dá para fazer sim. Tá? Deixa eu ver se tem aqui. Eu estou procurando aqui se tem algum explosivo com iodo, igual você falou aí. Você falou uma coisa interessante. e esse vapor do iodo não é Não, 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 prejudicial à não é não, saúde, filho. não? Não é não. Não, explosivo não tem não. A única bomba de iodo que eu conheço é uma para tratamento de câncer da tireoide. É um comprimido de iodo que eles chamam bomba de iodo, sabe? Mas eu nunca vi assim para explosivo não, tá, Miguel? Eu posso até procurar depois para você. Tá bom, filho? Então vamos Tá bom. agora para outro processo, separação magnética. Aqui eu tenho um ímã, nesse ímã eu ponho uma mistura de enxofre, de areia, de ferro, tá? Eu posso ter ferro e areia, ferro e enxofre. O que acontece? Quando eu passo esse ímã próximo a essa mistura, aquele metal ele vai para o ímã, ficando aqui somente aquele que não tem propriedade magnética, tá? Ok? Alguma dúvida? Separação magnética para mim é um dos mais simples, tá? Vê se vocês entenderam aí. Tranquilo. Tá de boas? Essa aqui é a parte mais importante da aula nossa. Tá? Então essa aqui eu gostaria muito que vocês prestassem atenção aqui. Tá?
Então, gente, isso aqui é um exemplo bem resumido de quem? De uma estação de tratamento de água. A gente chama de Et. ETA de esgoto. ETA. Tá. Isso, estação de tratamento de água. Tá? Se fosse ETE, estação de tratamento de esgoto. Então, bora lá. Como que a gente vai trabalhar nisso aqui? Então, o meu primeiro processo para tratar a água que a gente recebe, que sono que é esse, gente? A gente tem quem? A captação da água de alguma represa, de algum rio, sabe? Então, eu vou ter que primeiro captar essa água. Então, tem aqui uma represa, adutora de captação. São canos de captação que vão levar essa água da represa até a ETA. Quando essa água chega, essa água ela veio por meio de quem? De um riozinho, dessas adutoras, tá? Aqui em Diamantina, quando você vai na Copasa, é muito legal. Ela tem uma piscina grandona, que seria essa nossa represa. Ela vem de vários riozinhos, tá? Rio Pardo, Pardinho. Então, nota, a água, quando ela chega, a primeira coisa é adicionar sulfato de alumínio, cal e cloro. Então, vamos por partes aqui. Então, primeira coisa, o sulfato de alumínio. Então, bora aqui. Qual que é a função do sulfato de alumínio, gente? Eu acho que é deixar as impurezas mais pra baixo ou pra cima. E deixar a água Justamente, certinho. O sulfato de alumínio, boa, Milena. Al2. Opa, não tá saindo nada. Al2. SO4, 3. O sulfato de alumínio, ele vai fazer o seguinte. Vamos pensar, gente, que vem a água pelo rio, tá? Então, essa água, quando ela está chegando na estação de tratamento de água, ela, por movimentar, ela leva muita partícula sólida junto com ela. Seja de tronco de árvore, seja de areia, seja de fezes de animal, de gente, tá? Resto de peixe morto, de bicho morto que está na água. Isso tudo, à medida que a água vai movimentando, isso vai rolando e vai soltando pedacinhos cada vez menor. E para filtrar isso aí fica difícil. Então, o que é muito comum se fazer? Pegar um tanto de sulfato de alumínio e joga isso aqui na água. O sulfato de alumínio, ele é um sal. E o que ele vai fazer? Ele vai aglutinar partículas pequenas, partículas sólidas. Então, ele vai pegar aquelas partículas que estavam muito fininhas, muito pulverizadas, e vai formar um gel. Ele vai formar um floco, algo bem pesado. Quando ele forma esse floco, tá? Aí a gente passa por um local chamado floculação, onde eu tenho essa ventoinha não, essa pá, ela fica girando, e aí eu vou mandar isso para outra câmara. E aquele floco que a gente formou, porque ele pega todas as partículazinhas, elas grudam nisso, ficam pesadas e caem. Elas decantam. Então, no primeiro momento, o que é muito comum também? Aqui embaixo, ter vários pontos de saída de ar. Então, o que acontece? Quando o ar sai, ele revolve isso aqui tudo, fica girando, e aí você formou aquele particulado. Tá? Então,
Num primeiro momento, a água chega. Quando eu adicionei o sulfato de alumínio, esse sulfato de alumínio ele vai formar esses particulados, ele vai formar esse gelzinho, esse floco, tá? Que depois é decantado, é filtrado. Num outro processo, a gente vai adicionar cal. Qual a função da adição de cal? É para o controle de pH. Eu vou controlar a acidez. Tá? Então, o cloro é para controle de acidez. Porque a cal, ele é o que? Ligeiramente básico. E essa função aqui é ligeiramente ácida. Tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai ver funções, vocês vão entender melhor isso que eu estou falando. Tá bom? Então, ó, sulfato de alumínio é para juntar partículazinhas bem pequenininhas que estão na água, em suspensão. Óxido de cálcio ou cal é para controle de pH. E para que a gente usa cloro? O cloro é bactericida. Já viu? As pessoas falarem, o que a gente vai fazer? Vai lá, vamos pegar, o que você joga na água para poder matar bactérias, vibriões coléricos? E aí? Arthur, o que você acha que a gente joga na água, que é muito comum as pessoas, quando vão limpar a caixa d'água, passam um pouquinho de quê? De Cloro, água sanitária. água sanitária. Água sanitária é o hipoclorito, vem lá do cloro. Tá? Então, é muito comum quando a gente compra água sanitária lá no mercado, ela está escrito nela assim, com cloro ativo. Tá? Então, ela é um bactericida potente. Tá bom? Então, gente, num primeiro momento, a gente passa quem? A gente vai jogar aqui o sulfato de alumínio, tá? Para poder juntar as partículas pulverizadas na água. Depois, a gente vai fazer o quê? A gente vai controlar o pH com o cal. Depois, começar a matar as bactérias. Daqui a pouquinho eu jogo cloro de novo. Então, bora lá. Num segundo momento, a gente tem essas ventoinhas aqui que elas vão arrastar a água para uma câmara de decantação. Tá? Então, nota, aquelas partículas que são mais pesadas, elas vão decantar. Lembram lá no início do estudo nosso, qual que é o critério usado para decantação? Densidade. Densidade. Então, Arthur, pensa só. Se eu pego aqui e formo partículas agora mais pesadinhas, porque eu peguei um tanto de particulado, um tanto de sólido e juntei formando uma coisa só. Então, vocês concordam comigo que ele vai ficar mais denso? Se ele fica mais denso, ele desce. Se ele desce, aqui embaixo tem um filtro. Aí eu vou reter. Se não tiver filtro, de vez em quando eu tenho que desligar esse tanque, limpar isso aqui, tá? Por isso que na estação de tratamento a gente tem vários, tá? Beleza? Então, nota. Nesse caso, eu estou separando por decantação. Mas está vendo que aqui em cima, vamos lá para o laser, está vendo que aqui em cima a água pode passar? Aí agora que vem a parte legal da coisa. Numa terceira, numa quarta piscina vem carvão ativado, areia e cascalho. Então, nota, quando a água vem e passa pelo carvão ativado, qual a função do carvão ativado? Vocês já viram quando Carvão ativado e esses areia e cascalho servem de filtro natural, né? areia e cascalho é para filtrar certinho? Qual a função do carvão, Miguel? Retirar o do... Vai retirar cheiro.
odores. Tá? Então, Mas nota, tem filtro, não é? justamente, você quer ver uma coisa que é muito comum vó fazer em casa? Ela colocar um pedaço de carvão dentro da geladeira. Já viram isso? Você chega em casa, tem um toco de carvão dentro da geladeira. É porque ele retira o odor. Ou então café, né? Mas o café, ele mascara, ele solta cheiro mais forte do que os outros cheiros. Sabe? Então é complicado a gente colocar ele. Se você coloca um pedacinho de carvão, ô Marcos, dá certinho também. Tudo bem? Nossa, minha mãe tinha Hum, mania de colocar café na geladeira. E a sim. água ficava com gosto de café. Não, é porque o cheiro do café é muito forte, sabe, Marcos? Então, alguns cheiros desagradáveis, ele tampa, entendeu? Mas ele pode passar para outros alimentos. Então, se ela for colocar algum dia, dá ideia para ela. Fala assim, mãe, põe um pedacinho de carvão, não precisa ser uma peça grande, não. Um pedacinho de carvão dá, Marcos. Você deixa lá no cantinho da geladeira, aqui em casa tem, sabe? A gente deixa dentro da geladeira, tira cheiro na hora, tá? Então, Vou bora falar lá. com ela assim. Comenta com Ô, ela. qual que é a característica do carvão para ele retirar o odor? O carvão é o seguinte: o odor geralmente são moléculas apolares que estão aonde? Circulando ali. Sabe? O carvão é como se eu tivesse aqui, ó, um pedaço de carvão aqui, Miguel. E esse pedaço de carvão, ele tem várias caverninhas. Se você olhar um carvão de perto, ele é cheio de rachadura. Você já chegou a ver, ô Miguel? Se você olha um carvão, ele é cheio de rachadura. E aí o que acontece? O gás, ele vem, fica preso entre essas rachaduras. E aí ele forma ligações entre o carvão, que também é apolar, e as moléculas que você tem aqui, que também são apolares. As moléculas gasosas são apolares. Então, como semelhante tem atração por semelhante, moléculas apolares ligarão a moléculas apolares. Então, ele fica retido ali. Dá certinho, 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 certinho. Beleza? Tranquilo. Então, beleza. Bora lá. Aí, gente, nota. Deixa eu só apagar uma coisinha aqui. Voltei. Então, olha aqui, por favor, todo mundo para cá. Então, primeira coisa, ele passou pelo carvão, retirou odores. Depois, areia e cascalho, Miguel já falou conosco. Isso aqui vai atuar como filtro. Vai atuar como filtro, tá? Então, as impurezas vão o quê? Vão ficar aqui dentro. E aí, por último, adiciona-se novamente cloro. Qual que é a função do cloro? Controlar o pH. O Não, cloro é é bactericida. bactericida. E o flúor? Para que serve o flúor? Flúor é prudente, né? O controle Isso, boa, Miguel. Então, o intestinal flúor é prudente. uma medida, o quê? Para evitar a incidência de cárie. Tá? Algumas regiões já têm flúor na água natural. Tá? Então, a adição de flúor é nessas regiões aonde não se tem isso. Tá? Logo que se adicionou flúor, pronto, a água está prontinha para ser o quê? Transportada para quem? Para as residências. Então, gente, eu gostaria muito, mas muito que vocês guardassem esse esquema. Isso aqui é Ô, extremo. Eric, você Oi, fala filho. do flúor, por favor, que eu não... Minha internet negociou Não aqui. tem problema não. Falo sim, filho. Nota o seguinte, o flúor, para que serve o flúor? Ele vai servir, Arthur, para combate à cárie. Então, o flúor,
é utilizado para proteger dente. Tá? Entendi. Evita, Obrigado. de nada, filho. Evita cárie. Tá bom. Beleza? Então, bora lá. O que a gente tem? O principal para a gente. O que vai ser? O que eu tenho que guardar muito daqui? Tudo. Não tem como. Isso aqui você vai ter que guardar tudo. Isso aqui cai muito no SASE. Gente, despenca. Tá? Então, voltem, estudem novamente. O sulfato de alumínio, ele pode ser substituído pelo hidróxido de alumínio, tá? Então, o Al2SO4,3, ele pode ser substituído pelo AlOH3, que é o sulfato de alumínio, tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa daqui? Tem certeza? Eu fiquei em dúvida na decantação. Decantação? Então, joia. Vamos voltar aqui. Olha para cá, por favor. Milena, o seguinte. Olha aqui, filha. O que a gente tem é o seguinte, Milena. Primeira coisa. Quando eu adiciono sulfato de alumínio, Milena, eu vou pegar... Pensa um tanto de areiazinha fininha. Você joga a água nela. Aí, ou seja, se eu tenho um copo, vamos pensar um copo. Aí você jogou um pouquinho de areia. Aí o que você vem e faz? Mexe com uma colher. Aí a areia fica toda flutuando, não fica, Milena? Aí pensa isso, a água de um rio chegando. Aí aquela areia fininha, ela vai estar toda em suspensão. Concorda, Milena? Aí o que você faz? Quando eu coloco o sulfato de alumínio, o sulfato de alumínio ele é muito pouco solúvel em água. Então ele forma um gel, como se fosse uma pipoca molinha, entendeu? Aí o que acontece? Essas partículas, elas pelas carguinhas, elas vão o quê? Elas vão se ligar a esse gel. Aí, quando elas juntam e formam aquele gel, forma uma partícula maior. Aí ela fica pesada. Na hora que ela fica pesada, ela faz o quê? Ela decanta. Aí ela vem para cá, ó. Aí, quando isso aqui atinge um ponto em que tem muito material aqui embaixo, esse tanque ele é isolado, a água é retirada, e aí eu limpo isso aqui. Entendeu essa decantação? Entendi, Edson. Então, joia. Obrigado a você, filho. Gente, mais alguém quer perguntar alguma coisa? O cal é tipo cloro, né? Que eu tava tendo na cabeça. Esqueci, porque o cloro é bactericida, né? Sim. O cal é negócio? Como é que para fala? controlar o pH. Porque o sulfato de alumínio, ele é ligeiramente ácido. Então eu tenho que controlar o pH. Tá? Então, para controlar o pH, a gente vai usar isso aí. Tá bom? Ô, Eric, Fala, Miguel. o carro também não dá liga, não? Não. Porque quando você vai usar em cimento, esse negócio, o povo usa cal também. Mas ali tem uma série de outras coisas, sabe, Miguel? Não é só o líquido. Tem uma outra rede de materiais ali que aí, sim, aí dá liga. Entendeu? Mas aqui é porque não tem esse material, sabe? Tem o sulfato de cálcio. Então, isso aí, nessa hora, é por isso que dá liga, sabe? Mas a gente usa ele para controle de pH. Quer ver por quê? Nota o seguinte. Se eu pego o óxido de cálcio e coloco ele em contato com a água, na hora eu vou formar isso aqui, ó. Ca. Então, notem lá. Olha quem que eu formo. Que função é essa? O negócio de OH É ácido ou base? Base. É base. Então, se o ácido
Por exemplo, aqui, ó, o Al2SO4,3, ele veio de quem? Desse cara aqui, ó. É um ácido forte. Então, o sal, porque quando eu tive o Al2SO4,3, o que que eu fiz? Eu peguei essa parte aqui, ó, do ácido e juntei com o alumínio da base. Então, essa parte veio de um ácido forte. Então, isso aqui tem característica ácida. Tá? O alumínio, ele não é tão básico. Então, quem ganha é o ácido. Então, se o ácido ganha, eu tenho que controlar o pH. É por isso que eu coloco esse carinho, ó. Porque quando ele entra em contato com a água, ele vai produzir uma base. E uma base é utilizada para neutralizar o componente ácido que eu tenho aqui. Tá? Um pouquinho para frente, a gente vai estar vendo tudo isso aí, gente, em funções e reações. Agora pode parecer estranho, vocês vão ver que daqui a pouquinho tudo isso aí encaixa. Sabe? Então vai ficar bem legal quando a gente começar a ver isso aqui. Aí a gente realmente começa a entender química, né? Porque agora que eu estou começando a mexer com fórmula, agora que está ficando bom. Tá? Ô, gente, deixa eu só fazer um pedido para vocês. Eu vou colocar lá na plataforma as páginas que eu queria que vocês fizessem para mim. Ou seja, um para casa. Tá? Para a gente encerrar isso aí, pode ser? Então, vocês vão fazer para mim os exercícios de aprendizagem. Tá? Vocês vão fazer todos de aprendizagem. Não são muitos, não. Tá? Deixa eu ver aqui quantos são. Qual que é o capítulo? Capítulo 3. É o último, né? É o último, justamente. Capítulo Pra 2. frente Frente bem B, capítulo 2. Desculpa, tá, Milena? É ele que vai falar que é pouco exercício, a gente coloca a postura toda. Ô, Marcos. Marcela não tá aqui Você para te fica, defender, não, hein? São você fica 15. falando de... Aqui, eu ia marcar só de aprendizagem, mas como o Marcos está me perturbando muito, eu acho que eu vou marcar os propostos também. Não, aí Marcos, você você vai obriga... fazer pra mim, viu? Tá Não, bom? aí você obriga ele a fazer pra gente. Ô, gente, eu tô brincando. São os de aprendizagem. São 15 exercícios, tá bom?